Aqui por diante eu não vejo mais vocês, tá? Eu vou seguir a aula que eu tinha iniciado, né? Eu não botei os slides da última vez que eu vim, porque é o mesmo slide, tá? Quando eu fiz o... Eu tô há 2 anos aqui na Garra, então quando a gente montou os slides, a gente tinha feito a aula de pré-história e antiguidade junto. E daí tudo ficou no mesmo slide. Então não estão slides separados. E a ideia até era dar tudo numa aula só, né? Dar a pré-história e a antiguidade tudo junto. E daí eu não consegui na aula passada, né? Acabou ali fechando o tempo. E daí eu não postei por causa disso, mas quando no final dessa aula aqui, eu vou botar no grupo ali os slides, tá? Tem atividade lá no fim da aula. Eu até gostaria de fazer junto as atividades com vocês, tá? Mas de repente fica para vocês fazer. Não sei, vamos ver, tá? Tem atividade no fim do slide. E é isso, tá? Então, quando eu botar no grupo do slide, vai ter o conteúdo de pré-história e antiguidade, tá? Conseguem ver ali essa tela, né? Antiguidade, né? Eu vou começar a aula agora, tá? Agora são 11h19, 11h20. Tá, a gente vai até meio-dia 15, meio-dia 15, né? O pessoal quer almoçar também, né? Muito bem. Vamos lá, então. Aula passada, o último professor da aula de história foi o Pro Carlos, né? Eu e o Carlos aqui dando aula de história. E a gente meio que se combinou de eu ficar mais com essa parte de antiguidade, Idade Média, e ele ficar mais com idade moderna e contemporânea, assim, tá? Mais ou menos isso. E daí eu vou ficar com esses conteúdos iniciais, tá? Por isso que na aula seguinte vocês né, deu um pulo ali, um salto de tempo na história, né? Mas vamos continuar da onde a gente parou da minha aula anterior, tá? Aqui, ó, a gente estava falando sobre pré-história, né? E sobre o surgimento da escrita, né? A escrita aqui aqui no final da Idade dos Metais, né? Em diante, que é muito importante essa escrita, né? A escrita, ela é um marco divisor da pré-história, tá? Então, a pré-história, ela inicia com o surgimento dos seres humanos, né? Na verdade, essa parte mais antiga da história, né? Tem mais coisa anterior aos seres humanos, né? Tem as fases da criação da Terra, né? As fases geológicas da Terra. Depois tem os dinossauros, né? Mas na história, o que a gente estuda é o ser humano, né? É o ser humano. Então, a gente inicia a pré-história a partir do surgimento do ser humano, tá? E esse ser humano, ele vai surgir aproximadamente, porque tudo na história é aproximadamente, tá? Essas coisas mais muito, muito, muito antigas, né? São aproximadamente porque, enfim, como a gente viu na aula anterior, o, o, esse estudo da pré-história necessita de auxílio de outros estudos, né? Tipo da geografia, da geologia, da botânica, né? Enfim, de outras áreas aí para a gente entender como era, né? Como era o contexto que o ser humano vivia. Né? Então, a gente precisa desses outras áreas de conhecimento. A gente entendeu que o surgimento do ser humano aproximadamente de 3,2 milhões de anos, né? Então é um salto de tempo gigantesco, né? Milhões de anos. A nossa história aqui, que a gente estuda aqui, né? Ela inicia aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, né? Então, a gente entende que, né, 4 mil anos antes de Cristo até hoje é 6 mil anos de história, né? E na pré-história a gente fala de milhões de anos, né? 3,2 milhões de anos. 3,2 milhões de anos é porque o fóssil mais antigo encontrado foi da Lucy, né? A Lucy, ela foi datada ali
o esqueleto dela, o fóssil dela, né? Não é mais nem esqueleto, já é fóssil, já está petrificado ali, já tem uma série de reações químicas que surgiu ali nesse esqueleto, né? Daí a gente já chama de fóssil, né? Esse fóssil, ele foi datado de 3,2 milhões de anos, mas não quer dizer que a humanidade surgiu nessa data, né? Quer dizer que o fóssil mais antigo foi o dela. Então, quer dizer que tem história antes da Lucy? Possivelmente. Né? Possivelmente tenha outras espécies, tá? E é muito bom sempre lembrar que dinossauros e seres humanos não se conheceram, né? Muito bem. Vamos agora aqui para a antiguidade, né? Esse surgimento da escrita, ele é muito importante porque ele é um instrumento do Estado, né? Então, ali na Idade dos Metais já tinham cidades, né? Já tinham cidades e precisava de um controle dessa sociedade. E esse controle de arrecadação, de impostos, né? Essas coisas, onde a gente já está falando de uma sociedade, né? Precisa de um controle e esse controle vai se dar a partir da escrita. E o que é a escrita, né? A escrita, ela é o alfabeto, tá? O alfabeto. O alfabeto e os números, né? Então a gente vai ver ao longo da história, né? Existem a história dos números, né? A gente vai ver que em cada região do planeta vai se desenvolver um alfabeto, né? Números também são diferentes, né? Com o tempo aí. E a antiguidade, a gente tem que entender o que significa essa antiguidade. Por que antiguidade? Essa palavra antiguidade. O que é esse antigo, né? O antigo, ele, ele é uma coisa inicial, né? É uma coisa que já passou do tempo, né? Ele é uma coisa que já passou do tempo. Mas esse antigo, ele vai ser entendido como um antigo clássico, tá? E na sociedade europeia, né, vai ser super valorizado duas culturas, que é Grécia e Roma, tá? Então esse antigo, ele não é só um antigo, ele é um antigo, né, aqui ó, o cursor aqui, ó, ele é um antigo clássico, né? E o que é clássico? Clássico, a gente entende que é uma referência, né? É uma referência. E essas sociedades, Grécia e Roma, elas vão ser referência, né? Elas vão ser referência para as sociedades lá da Idade Moderna, né? Porque quem escreve a história, como a gente entende hoje, é lá na Idade Moderna, né? Depois da Idade Média, né? Lá com os renascentistas, com os iluministas, né? É nesse período que se escreve a história como nós conhecemos, né? E é nesse período também que se cria as divisões da história, né? Então a gente tem a história inicial lá, que é a pré-história, a antiguidade, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea, né? Cada um desses períodos tem as suas peculiaridades, tem os seus momentos históricos específicos, né? Mas que também nós temos que entender que ao dividir a história, também não quer dizer que a história é tão encaixotada assim, né? Ah, só aconteceu aquelas coisas lá naquele período. Não. Na verdade, surgiu lá e foi continuando ao passar do tempo, né? Ao passar do tempo, muitas das coisas se continuou, né? Se continuou com aquelas ideias, né? Certo? Muito bem. Então entendemos o que é clássico, antigo e moderno. Vou falar um pouquinho sobre a sociedade moderna, até para entender esse contexto do surgimento da história, para a gente entender o que isso tudo significa, tá? Quando a gente pega uma linha do tempo, eu vou ver se eu tenho uma linha do tempo aqui salva, para aí. Em algum lugar eu tinha deixado uma aba de linha do tempo, tá? Só para a gente entender. Acho que estava aqui.
Acho que estava... Cadê minha linha do tempo que eu tinha salvo? Aqui. Aqui nós temos uma linha do tempo, tá? Então tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Aqui nós temos uma série de acontecimentos apenas políticos, tá? Então, olhem como temos acontecimentos políticos, né? Tipo o surgimento da escrita, que é para o controle do Estado, né? A queda do Império Romano, a tomada de Constantinopla e a Revolução Francesa, né? E temos ainda como marco ano 1 o nascimento de Cristo, tá? Então, tudo isso aqui são acontecimentos lá da Europa, né? E é o que eu botei aqui no slide, que é o que a gente vai entender como eurocentrismo, né? A Europa como centro do mundo, ó, euro, né? Europa, centrismo, centro do mundo, tá? Então, são acontecimentos todos europeus, né? Nós temos aí uma divindade europeia, né? Jesus, lá, lá daquela região lá, meio quase Ásia, quase Europa, né? Mas é o que vai se estabelecer ali nos reinos da Europa como a religião oficial, que depois a gente vai ver isso aí, tá? O catolicismo como a religião oficial. Alguém me chama? Pera aí, que alguém me chamou. Deixa eu ver aqui. Aqui. Alguém me chamou. Espero que... Peraí. Alguém me chamou aqui. É verdade que o conceito separa a pré-história da história e que a história surgiu escrita, a pré-história está sendo revista. Ah, isso é legal, isso é legal, isso, boa, adorei. Só deixa eu ver se continua. Ah, tá, continua gravando, tá. Exatamente isso. Então, eu até ia falar sobre isso agora. Assim, na Idade Moderna, né? Na Idade Moderna, quando a história passa a ser escrita, né? A primeira, a primeira, os primeiros escritores da história, tá? Os primeiros, a primeira corrente histórica, quando começa a escrever história, ela vai entender o seguinte: só é história aquilo que está escrito, tá? Essa é a história positivista, a história positiva, a história documentada. Tudo que é documentado é história. Só pode ser história a partir da escrita, do que está registrado. Isso é história, tá? Essa é uma das primeiras correntes da história que vai entender a história desse jeito. E tem mais coisas também, né? É uma história repleta de heróis, tá? É uma história pouco revisada, pouco reflexiva e muito ligada a documentos, tá? E é assim que vai ser construído heróis como Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, na, na Revolução Farroupilha, por exemplo, né? Ou endeusar personagens históricos como Dom Pedro I, enfim, tá? Isso, isso é o positivismo, tá? É uma história documentada, uma história pouco reflexiva e mais ligada a documentos, tá? E o que acontece? É exatamente isso que você falou aqui, né? A pré-história significa antes da escrita, né? Então, nesse momento da pré-história, nesse momento da história, quando ela foi escrita, nesses anos iniciais aí, vai se entender que o primeiro período da história é a antiguidade, porque ali tem o surgimento da escrita. Dali em diante começou a história a ser escrita. E antes disso, ela não era escrita, tá? Então, ela não era documentada. O que vai acontecer? Até está nos slides, eu ia falar mais depois sobre isso, mas já vou adiantar aqui então. Com o passar do tempo, a própria história, né, a gente chama o modo de entender a história, a gente chama de historiografia, tá? O modo de entender a história. Com o passar do tempo, novos historiadores começaram a revisar a história, começaram a analisar a história e entenderam, arqueólogos também, enfim,
começaram a fazer expedições em cavernas, enfim, e foi visto que existiam artes que tinham desenhos nas paredes. Aí eu tenho um slide aqui sobre isso, deixa eu pegar aqui, meus slides estão aqui, vou pular agora, aqui, ó. Era o próximo slide aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui é as formas que a história ela é entendida, tá? Então, a primeira corrente histórica é o positivismo, né? Onde a gente tem uma história metódica ligada a documentos, a personagens, né? É o momento da sociedade, né? Da Idade Moderna, é o momento da sociedade, onde a sociedade ela deixa de trabalhar no campo, lá do feudalismo, né? Ela deixa de viver no campo e passa a viver em cidade, passa a trabalhar em fábricas, né? Então ela é uma sociedade industrial e é o momento da vida como um todo ali, da sociedade, a ciência, né? Então a ciência ela toma conta da sociedade, porque é um momento da história onde temos uma revolução científica lá com os iluministas, né? É um momento que a gente tem a separação da fé com a igreja. Então, a ciência toma conta das ideias. E a história também passa a ser científica, né? Então, a história ela passa a ter um método científico, né? Por isso que ela é tão metódica assim. E o método dela, né, é os documentos, é a ideia da evolução, né? Uma evolução ligada ao progresso, que a gente entende que não é bem assim a história, né? A história ela é cíclica, ela vai e volta, né? Vou dar um exemplo aqui de uma história cíclica. Na minha época, eu tomava vacina e a gente tomava vacina e a gente entendia que era uma coisa positiva e não se questionava. Hoje em dia já se questiona a vacina, né? A gente viu aí na pandemia. Um outro exemplo é, na minha época, a gente falava sobre nazismo na aula e a gente entendia que isso não era uma coisa boa, né? Nas minhas aulas de história, quando eu era adolescente, criança, adolescente, né? E hoje em dia já vemos que existem várias células nazistas na sociedade, então a gente entende que a história ela não é uma evolução e essa evolução não traz um progresso, né? Ela vai e volta, né? Na minha época não se falava jamais em ditadura militar, hoje em dia já tem pessoas falando sobre ditadura militar, então tem coisas que se retomam, né? Então essa retomada é a ideia do cíclico, né? É uma história cíclica, uma história que vai e volta, né? Bom, muito bem. Depois a gente tem na história esse materialismo histórico, né? Esse materialismo histórico é um modo de entender a história a partir de hierarquias e lutas de classe. Tá? O que é uma luta de classe? Né? Uma luta de classe é uma luta entre o burguês, o dono da fábrica, e o proletariado, que são os trabalhadores. O que isso significa? Significa que ao longo da história, né, a gente vê uma luta de hierarquias. Né? Pode ser também com o do rei com o camponês, né, lá na Idade Média, né? Mas na sociedade moderna a gente entende que é o burguês, que é aquele que detém os meios de produção, contra o proletário, seus operários de fábrica, né? Por que tem essa luta aí? Porque o burguês entende que ele é o dono da fábrica, ele é o dono do negócio, né? E por isso ele vai pagar uma quantidade X para os seus trabalhadores, certo? Uma quantidade X. Essa quantidade que ele paga para os seus trabalhadores não é o suficiente para essa classe, né, trabalhadora viver dignamente. Eles não vivem dignamente com isso. Né? Quem enriquece aí é o burguês, né, é o dono da fábrica, certo? E o dono da fábrica entende, bom, eu sou o dono daqui, eu posso pagar o quanto eu quiser. Né? O trabalhador, ele não vive com esse pouco que ele dá. Né? Ele não vive com esse pouco que ele dá pro ser humano. E esse trabalhador, ele não é muito pouco para ele ter uma vida digna, né? Até se a gente entender o momento da história nossa hoje em dia, né? O salário mínimo
Ele é 1.300, eu acho. É pouco, né? Tu não vive uma, dignamente com isso, né? Tu não tem uma vida digna. Não consegue pagar, sei lá, um carro, uma casa, um, se divertir, comprar roupa, pagar água, luz, telefone, internet, né? Não dá, né? Então, esse materialismo histórico é a luta dessa das hierarquias, né? A luta de classe do camponês com o rei, né? A nobreza, o operário contra o burguês, tá? Essa é uma luta de classe. E esse é o materialismo histórico, é um dos modos de entender a história. Porém, esse materialismo histórico, ele deixa de lado algumas coisas importantes, como o lado cultural da sociedade, tá? Então, aqui o positivismo ele fala sobre uma história científica, né, que tem a ideia de evolução como progresso, repleto de fatos heróicos, de personagens heróicos, né, uma história assim que pouco revista, né, falta de interpretação histórica. O materialismo histórico ele já é o contrário, ele já fala sobre uma luta de classe, né, só que ele deixa de lado o lado cultural. E a escola dos análises é a próxima. Opa, parei, eu baguncei tudo aqui, parei. E a escola dos análises é uma história que embarca também a história cultural dentro dela, e ela já tem uma nova revisão sobre a história. Então, ela já pega, para entender a história, ela pega outros documentos para entender a história, não só documentos escritos, mas como falas de pessoas, né? A história oral, que é falas de pessoas, desenhos, artes, objetos, roupas, talheres, cerâmicas, tudo que se pode analisar pela história, tá? E aqui é uma coisa, esse slide que ele é muito importante, que justamente vai falar sobre o que o colega ali falou anteriormente ali, né, sobre a pré-história sendo anterior à escrita, né, que essa nova corrente da história vai encontrar, né, lá nas cavernas, nas paredes, desenhos. Esses desenhos vão ser chamados de artes rupestres, né, que na pré-história era o modo que eles se tentavam se comunicar. Então tem comunicação, né, lá na pré-história, eles tentavam se comunicar, não com o alfabeto, não com uma escrita complexa como a gente tem hoje, né, com fonemas, com sílabas, com vogais, com consoantes, não era assim. Ela era com desenhos, né? Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, ó, a gente entende que aqui é uma manada de animais e que aqui nós temos arqueiros que estão tentando caçar e eles estão com fome, né? Possivelmente estão com fome e querem se alimentar, né? Então, isso aqui é um modo de comunicação, tá? E deixa eu voltar aqui, né? Então, a gente entende que existia comunicação na pré-história. Não tem alfabeto, mas tem comunicação, né? Uma comunicação mais primitiva, tá? Muito bem. Aqui nós temos acontecimentos europeus, né? Como eu falei, Jesus, uma, uma, uma divindade que é lá da Europa, lá da Ásia, Europa, naquela região ali, né? Ali bem no meio ali. E a gente tem essa ideia do eurocentrismo, que ela vai ser muito importante, ela é importante na história, para entender a história, tá? Porque a gente tem uma valorização aqui da Europa, de como a história ela é escrita, né? A gente tem essa valorização da Europa, como ela é escrita, porque parece que a Europa descobriu o mundo, né? E isso vai se dar depois lá na América, lá em 1500, a gente estudar lá as embarcações vindo aqui, a chegada dos europeus na América, né? Essa ideia do descobrimento, que eles não, né, não descobriram, na verdade eles invadiram o território, né? Existiam pessoas aqui, tudo que foi feito aqui na América, todo o conhecimento, toda a população, a diversidade cultural, foi resumida em índio, né? Parece que todo mundo era igual, era o índio, né? Hoje em dia já tem uma revisão disso, hoje em dia a gente não fala nem mais índio, a gente fala indígena,
indígenas no plural, né? Então, essa ideia do eurocentrismo da Europa, o centro do mundo, né? Parece que ela descobriu a história, descobriu o mundo, né? Isso aí a gente tem que romper com isso, né? Existem as histórias locais, tanto que, tanto que existe uma linha do tempo para a pré-história aqui da América, né? Tem uma história, uma linha do tempo aqui da América. Deixa eu pegar aqui. A gente viu na aula passada aqui, ó. Tem aqui, ó. Essa é a linha do tempo da América. E tem da Ásia também, tem de outros lugares, outras regiões do planeta, tá? Mas aqui, né? Na América como um todo, a gente tem o Paleoíndio, que é a chegada né? É a chegada do ser humano aqui na América pelo Estreito de Bering, por essa região aqui que ela que teve essa passagem por causa que lá no final do Paleolítico o planeta estava frio, frio demais, ele fez uma ponte de gelo aqui, né? A gente viu. Depois a gente tem o Arcaico, que é o momento em que algumas civilizações começam a se estabelecer, começam a produzir agricultura, e depois a gente tem o Formativo, que é bem na época da chegada dos europeus ali, né? Então, são sociedades mais consolidadas e a chegada do europeu e da invasão aqui na América. Tá? Então, existem outras linhas do tempo, outras formas de contar essa história, além dessa daqui, tá? Então, a antiguidade ela começa com o surgimento da escrita e vai até a queda do Império Romano, tá? 476. Que a gente vai ver isso mais adiante. Muito bem, já falei disso. Vamos dar sequência aqui, porque senão não vai dar tempo. E aqui nós temos patrimônios históricos, tá? E a gente levanta um questionamento aqui, quando a gente fala de pré-história e antiguidade, né? Que é a preservação do patrimônio histórico, né? A importância de preservar esses patrimônios históricos e como a gente não, ah, como, ah, como a gente não preserva esses patrimônios, né? Ah, logo em seguida a gente destrói alguma coisa para construir um prédio, um centro comercial, né? Enfim. E aqui a gente tem o Partenon, né? Temos o Partenon, temos a Esfinge e as pirâmides do Egito, né? O Coliseu, e aqui nós temos um zigurate, tá? Todos esses monumentos tinham uma função diferente, não tem função iguais aqui, tá? Aqui o Partenon era o culto lá aos deuses, enfim. Aqui o Coliseu era o momento da diversão em Roma, né? As pessoas indo lá batalhar, morrer, né? Elas lutavam, morriam lá no meio do campo, isso era diversão para eles, né? Aqui nós temos as pirâmides do Egito, né? Que as pirâmides do Egito, elas vão fazer parte depois dessa cultura da sociedade moderna também, né? Vai ser valorizada elas também, né? E nós temos três pirâmides, que são nomes de três grandes faraós, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, tá? E elas têm um valor muito simbólico, porque elas serviam como túmulo, né? Isso aqui não são a morada do faraó em vida, mas sim a morada do faraó na morte, né? Existia um grande culto aí à vida após a morte, né? E dentro das pirâmides estão cheios de hieróglifos, né? Que é a escrita sagrada. Lá no Egito, a escrita ela é considerada muito sagrada. Temos até um símbolo, o Ankh. Deixa eu pegar aqui o Ankh egípcio. Deixa eu, não consigo saber aqui. Vamos aqui. Isso aqui depois a gente vai ver. Isso aqui. Não. Ankh egípcio. Né? É o Ankh egípcio, ou Cruz Ansata, né?
E daí, aqui. Este símbolo aqui, tá? Esse é o Anki, né? É considerado a chave da vida, né? Tá muito presente nas mãos dos deuses, né? Toda vez que a gente vê uma divindade egípcia, eles estão segurando, né, o Anki, que ele representa a vida eterna, né? Não a vida, não a imortalidade, né? Até essa ideia de imortalidade ela é confundida com eternidade, porque o imortal ela é a vida, a continuidade da vida após a morte, né? Isso que é a eternidade. O imortal é aquele que não morre nunca. E não é bem assim, né? Então tem uma confusão aí, mas simboliza então a passagem da vida para a morte, a continuidade dessa vida, né? Então, nas mãos dos deuses, né? Até, ó, vamos botar aqui, deuses egípcios. Nós vamos ver, não, cadê? Ó, eles seguram aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, o Anki egípcio, o Anki egípcio. Não tá compartilhando a tela. Não tá. Ah, meu Deus. Para aí. Não está compartilhando a tela. Então, me perdoe. Pronto. Acho que agora deu. Aqui, ó. Então, deixa eu botar de novo aqui o. Ó, ó, de novo. O Anki egípcio. O Anki egípcio é isso aqui, ó. Cadê? Ó, é essa aqui. É a cruz ansata, a cruz da vida, tá? E ela simboliza a eternidade, a passagem da vida após a morte, tá? Essa aqui. Quando a gente olha para as imagens dos deuses, a gente vê que eles seguram, ó. Eles estão o tempo inteiro segurando essa cruz, ó. Segurando de novo a cruz egípcia, tá? Essa, ó, o Anubis aqui, ó. Horus segurando ali a cruz egípcia, né? Aqui, ó. Geb, os outros deuses aqui também. Horus aqui de novo, né? Enfim, muito bem. Vamos voltar para cá. Então, os hieróglifos, eles são uma escrita sagrada, tem esse símbolo, né, que representa, né, esse sagrado aí. E depois nós temos o zigurate, tá? O zigurate é na Mesopotâmia, né, aqui em Roma, aqui é lá na Grécia, aqui no Egito e aqui é na Mesopotâmia. O zigurate, ele já é diferente. Aí sim, aqui tem a morada dos deuses, né? Enquanto no egípcio, aqui na cultura egípcia, as pirâmides representam o túmulo dos faraós, aonde eles vão ter essa passagem da vida para a morte, certo? E é bem comum a gente falar quando a gente fala da cultura egípcia, da gente falar desses ritos funerários, né? Tem a mumificação depois, né? Que é aquele processo de preservar o corpo, que preserva mesmo, né? Vão botar dentro do sarcófago depois, enfim. É bem comum a gente ter que falar desses ritos funerários aqui no Egito, porque é a marca deles, né? Aqui nós temos os hieróglifos, né? Como eu estava falando, né? Tem esse Anki, mas tem vários outros, né? Tem mais de 7.000 hieróglifos, então para tu conhecer a escrita egípcia era difícil, né? Lá o, o, o cidadão egípcio para conhecer a escrita era difícil e tinha uma função, um trabalho, né? Que era o escriba. O escriba é o escritor, né? E ele conhecia a escrita, só que ele passava, né? Boa parte da vida dele, quase toda a vida dele, conhecendo essa escrita, né? E até existem três tipos de escrita no egípcio, né? Que é a demótica, que é a mais simplificada de todas, a mais comum, né? Da população em geral, bem comum. A hierática, que é um pouco mais, que é um pouquinho mais complexa, e depois temos hieróglifos, que é a totalidade disso tudo, né? Tem uns 7.000 hieróglifos, é muita coisa, né?
E existia até um deus dos escribas, que era o Thoth, né? Era o deus do escriba, a divindade de vários escribas, né? Então a escrita lá era realmente sagrada. Tem até um deus para o escritor aí, né? Aqui na Mesopotâmia nós temos os sumérios e temos a escrita cuneiforme. Uma escrita em cunha, ó, em triângulos, em cunha, né? E ela é feita na parede, e o hieróglifo também, né? Então, às vezes, o hieróglifo também é chamado de escrita cuneiforme. Mas essa escrita sumérica aqui, ó, ela também tem em torno de 4.000 símbolos, tá? Tem muita coisa também. Era difícil entender, decifrar isso tudo aqui. E eles escreviam na pedra, na argila. Né? Então, eles escreviam na argila, faziam os seus pontos lá na argila, depois secava e estava lá. Ainda não tinha o papel, o papiro, lá do egípcio depois, né? Tinha que ter o papiro, o papel, na escrita, ainda era na pedra. Aqui, tá? Aqui nós temos alguns numerais ainda, nessa ideia da gente entender a escrita, né? Então, esse aqui é os números romanos, né? Cada i aqui vale como 1, então 1 mais 1 é 2, né? 2, 3 e é 3, e daí a gente tem outros símbolos aqui para entender todos esses números aqui. E, e ele foi substituído depois, né? Mais adiante, porque vai ficar muito extenso. Um número só vai ficar muito extenso, né? Para entender todo ele, né? Então, por causa dessa extensão, mais adiante depois vai ser substituído, né? Aqui nós temos representações de outras civilizações, números de outras civilizações, né? Aqui é os babilônicos ali, com aquela escrita cuneiforme que eu mostrei. Os egípcios, ó. Os maias, ó. Era vigesimal, a escrita deles ia até o 20, né? O nós é decimal, vai até o 10, o 9, né? É o 0 ao 9 a gente tem 10 números, né? Então, nós é decimal, o dos maias é vigesimal, vai até o 20. Aqui é os gregos, os romanos, com os números romanos, que é conhecido, os hindus, os árabes e os indo-árabes. Olha onde tem os nossos números, ó. Nossos números é desses indo-árabes, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui que vem os nossos números como conhecemos hoje aqui no Ocidente. Porque se forem outras regiões do planeta, de repente vão ser diferentes esses números. Deixa eu ver o que botaram aqui. Eu ouvi dizer. Opa, parei. Tem outras coisas. Pré-história. Eu ouvi dizer que a homossexualidade era muito comum na Roma Antiga, principalmente entre imperadores. É verdade isso? Sim, e na Grécia também, tá? Acontece que essa ideia de monogamia, né? A ideia de monogamia, o homem com a mulher também, né? Essa ideia do homem com a mulher também, ela já é uma coisa assim mais cristã, lá da Idade Média, né? Com o surgimento do cristianismo, é daí que vem. Até os gregos, eles eram bem safados, assim, né? Eles se relacionavam muito com homens, né? É comum tu ver até pinturas, assim, né? Tanto na Grécia como Roma, tu vê escultura deles, né? De homem com homem. Existiam as etérias, que eram prostitutas e que eles iam para bailes com elas, e daí era bem assim mesmo, tá? Era bem. Existia isso mesmo. Eu ouvi dizer que era entre soldados de batalha, possivelmente. É, sim, também, porque, né, tá em guerra, às vezes tu, né, enfim, tá no campo de batalha, precisa, bom, né. Onde paramos, deixa eu ver, aqui. Voltando para os números, então, tá? E olha o que é legal aqui. Olha o que é legal aqui. Nós temos a noção do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, né? E os mais tinha até do 20. E olha só, aqui é o número 0, né? Aqui seria o campo do 0. Olha como não são todas as civilizações que conhecem o número 0. Entende o 0, o nada como um número, né? Entender o nada, a ideia do nada como um número. São poucos.
É os maias, os hindus, os árabes e os indo-árabes, né? Então não são todos, nem os romanos tinham a ideia do zero como nada, ó, não tem um número romano pro zero, tá? E o mais legal de tudo isso é que, assim, o hindu é na Índia, né? O indo-árabe é tudo lá na Europa. Os maias é aqui na América, né? Então eles não tinham uma conexão, né? Eles não tinham nem a ideia da existência desses povos. Mas olha só, eles têm a noção do zero. Tá vendo? Até o zero aqui, ó, eles são parecidos aqui, é diferente, né? Mas eles tinham a noção do zero. Só. Oi. E o 10? Tipo, na imagem tá mostrando que esses dois povos não tem 10 lá no final. Ah, sim, também tem isso, ó, porque também é, porque a ideia do decimal, né? Na verdade, até a ideia do 10, ó, quando a gente pega o 10, a gente pega o 10 é o 1 e o 0, não tem um número pro 10. A gente pega dois números, ó, a gente pega o 1 e o 0 para formar o 10. Né? Na verdade, esse 10 nem precisava estar aqui, porque a gente não tem essa noção de um número para o 10. A gente pegou dois números e formou o 10, né? Porque depois vai ter o 11, o 12, o 13, né? Segue uma lógica. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, né? Depois 2 e 1, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, né? Mas o nosso número, na verdade, a gente podia até riscar esse 10 daqui, porque aqui, ó, ele é decimal, ele é de 10 números. E o 10 números, o décimo número seria o 9, né? Porque o 0 é o primeiro número. Aqui, ó, são 10 números, né? Sendo o primeiro 0 e o último 9, né? E aqui, ó, aqui eles têm um 10 aqui, ó. Tá vendo? Os babilônicos têm essa noção aqui, ó, disso, tem um número para isso, né? Ó, o Maia, esse aqui é pro. É, tá? Muito bem, vamos continuar então. Vamos continuar. Porque o tempo está passando, eu tenho 15 minutos, eu nem terminei ainda. Mas aqui, ó, formas de contar o tempo, tá? Então, é exatamente como eu falei, ó. A história como nós conhecemos, né? A gente tem a noção dela da ideia do cristianismo, né? Como a gente conhece o nosso calendário, as férias, os feriados que a gente tem, são tudo religiosos, mas da perspectiva cristã católica, né? Se a gente parar para pensar, né? A gente tem a Páscoa, o Natal, né? Até o Dia das Crianças, que é o dia da Maria, né? Então, então assim, são acontecimentos da cultura cristã, tá? Não, a gente não tem um feriado, por exemplo, sei lá, do nascimento do Oxalá, ou do, né? Bom, enfim, eu tô chutando aqui, né? Mas não tenho, sei lá, da morte do Buda, né? É tudo cristão, né? E existem outros calendários cristãos que tem, de uma religião que é monoteísta, de uma religião que acredita em apenas um Deus também, dessa mesma época. Ó, a gente tem o calendário judaico, que dentro da história do cristianismo, o judaísmo veio primeiro, né? E olha o ano 1 deles aqui, ó, é a criação do mundo, né? É a criação do mundo. O ano 1 do cristianismo é o nascimento de Jesus. Então tem história antes de Jesus, tem muita história antes de Jesus, né? E aqui, ó, o calendário islâmico é um acontecimento bem político, é a fuga de Maomé de uma cidade sagrada para outra, né? De Meca para Medina, tá? Agora eu vou ter que pular porque eu tô acabando o tempo aqui, tá, gente? Então aqui a antiguidade a gente tem tudo isso, ó, todos esses acontecimentos, tá? Então a gente divide a antiguidade em dois períodos, a clássica, que é Grécia e Roma, tá? É a história da Grécia e a história de Roma, e a antiguidade oriental, a Mesopotâmia, o Egito, Pérsia, Fenícios e Hebreus. Por quê? Né? Por quê? Porque quando a história foi escrita, a ideia dessa antiguidade é de clássica, né? É pegar a cultura grega e romana e dar continuidade a ela, né? É isso aí, é bem isso. Só que depois, como sempre, ó, essa aula aqui eu falei que a história ela é sempre revista, né? Revisada. Então, depois, novos historiadores notaram que existem várias civilizações que vieram nesse mesmo contexto de Grécia e Roma,
né? E tem as suas características semelhantes desse mesmo período, né? Então, eles têm uma, como é que eu vou dizer, tem uma lógica para a gente chamar tudo isso de também antiguidade, né? E aqui, nessa antiguidade, tem escrita, ó. Então, a gente vai chamar de antiguidade clássica, esse povo que, nas sociedades europeias, vai ser essa ideia de ser supervalorizado, né? E o oriental, o Oriente, que também tem escrita, ó, Mesopotâmia, Egito, Pérsia, Fenícios, Hebreus, todos eles têm escrita. Aonde que não tem uma escrita alfabética? Aqui na América, né? Aqui na América, com os povos indígenas, a história deles foi oral, né? Transmitido pela fala, né? Que quem escreve essa história não vai ser eles mesmos, vai ser os europeus lá em 1500. É eles que escrevem sobre os povos indígenas, eles não escrevem a história deles, porque eles não têm escrita, né? Muito bem, vamos continuar. Essa pré-história aqui, ela tá um pouquinho errada, só tá... Tem mais tempo que só tá 200 mil anos, é a partir do... Tá mais ou menos a partir do Homo sapiens sapiens aqui, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, mas tem anterior a isso, então esse número aqui não tá bem certo. Só para deixar avisado, assim, tá? Que é 3,2 milhões de anos, tá faltando um 13, tá faltando um dígito, tá? Só tá 200 mil aqui. Muito bem, Antiguidade Oriental, para a gente entender aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou ter que ser rápido, porque eu tenho só mais 11 minutos de aula, tá? Então, na Mesopotâmia, nós temos os Sumérios, isso aqui é uma coisa que eu já vi no Enem, tá? Na Mesopotâmia a gente tem os Sumérios, o Império Acádico, o Império Babilônico, o Império Assírio, tá? Grandes impérios, né? E é interessante a gente entender que na história tem essa valorização do império, né? Então, o que é o império? O império é uma sociedade complexa que se expandiu e formou um império. Ela foi agregando territórios, né? Então, tem uma diferença de uma sociedade mais... de um reino mais comum, que não se expandiu, né? E do império. Esse império, para a história, é bem importante, entendeu? As sociedades que formaram grandes impérios, né? Aqui, a lei do talião, tá? Vai ser uma lei muito importante aqui, que vai se desenvolver na Mesopotâmia, que surge a partir do Código de Hammurabi. Hammurabi, ele vai ser um imperador que ele vai juntar todas as leis, as 288 leis, vai criar a lei e vai colocar tudo vai reunir tudo isso, né? E ele vai criar a lei do talião, aonde é dito onde temos o dito popular olho por olho e dente por dente, né? O que isso significa? Significa que a punição pelo teu crime vai ser igual ao que tu cometeu, né? Então, se tu, por exemplo, cortou o braço de uma pessoa, a punição tua vai ser cortar o teu braço, né? Tu matou uma pessoa, a tua penalidade vai ser a morte, vai ser igual, né? Isso aqui eu já vi cair em Enem, isso aqui é importante saber, tá? Muito importante, tá? E olha onde é a Mesopotâmia, ó. Aqui é a África, aqui é a Europa, né? Aqui, ó, onde Jesus, mais ou menos, né, tem a sua história aqui. E aqui é a Mesopotâmia, ó, bem aqui ao lado. Também temos os hebreus, fenícios e persas, tá? Os hebreus, ele é conhecido, né, por causa dos acontecimentos lá da Bíblia, né? Então, eles têm uma crença em um Deus só, né? O monoteísmo a crença em um Deus só. Politeísmo é a crença em vários deuses, né? Mesmo tendo a luta entre o bem e o mal, a gente chama de monoteísmo, tá? E vai ser a base para o cristianismo e do islamismo, tá? Os fenícios também formaram. Aqui os fenícios não têm império, ó, é cidades-estado. O que são cidades-estado? São vários núcleos, né, de cidades, cada uma com as suas próprias regras, tá? Mas tem o alfabeto, ó, o alfabeto de 22 letras. Aqui os persas já formaram o império, né, e é onde a gente chama do atual Irã, tá? E os persas têm uma importância aqui, né, isolada aqui que eu vou falar, que são as guerras médicas que depois eles vão fazer contra os gregos, né? E é aqui nessa região que vai se desenvolver
uma outra religião dualista, né, a luta entre o bem e o mal, que é o zoroastrismo. Alguns historiadores dizem que antes do judaísmo, né, o judaísmo tem uma base nesse zoroastrismo, que foi a primeira religião que fala da luta do bem contra o mal, Arimã e Ahura Mazda. Arimã e Ahura Mazda, né, o bem contra o mal. Tá? Aqui na Índia, a gente tem uma coisa muito importante, tá? Muito importante mesmo, que é a história da Índia, né? A história da Índia ela é importante porque aqui ela é dividida em castas, né? E essas castas vêm da religião deles, né? Da cultura deles, uma coisa meio teocrática, né? Da fé ditando as leis do Estado, né? E essas castas falavam sobre você nasceu, né? Escravo, você vai morrer escravo, né? Eu nasci rico, vou morrer rico, né? É mais ou menos assim. Tem um forte preconceito, a gente entende, né? Um forte preconceito, né? Uma coisa assim meio, uma coisa não legal, né? A gente sente um clima não legal quando a gente fala de casta, né? Parece uma coisa muito preconceituosa, né? Então, a religião tradicional lá é o hinduísmo, né? E no hinduísmo a gente tem a crença dessas castas, né? Então, o, o deus Brahmani, né, criou a vida, o universo, enfim, e a gente tem os Brahmanes, a casta social mais alta, né, são as pessoas que vão para uma ideia de um paraíso, né, uma ideia assim. Depois nós temos comerciantes, depois nós temos trabalhadores, e depois nós temos escravos, né? Então um nasce da cabeça, o outro nasce do ombro, o outro nasce, enfim. Eu tenho aqui um slide disso, parei. Um slide não, uma imagem disso. Tá por aqui, parei. Aqui, ó. Então, ó, o Brahmani é aquele que nasceu da cabeça, né? Então, eles são sacerdotes, os letrados, e eles têm mais privilégios na sociedade. E na crença deles, é eles que vão para o próximo estágio, que é a iluminação. A iluminação. Tá? Depois a gente tem os guerreiros, que vêm do braço, depois a gente tem esses comerciantes, que vêm da barriga, enfim. Depois a gente tem os Shudras, que vêm das pernas, né, que são os camponeses, e os Dalites, que não estão abaixo de tudo isso e, enfim, não têm privilégios e são pessoas que quebram essas regras e sofrem punições por quebrar essas regras. Geralmente é com violência, tá? É com muita violência, tá? Então, esse seria a ideia da sociedade deles. O que acontece aí? Parei, peguei errado aqui. O que acontece aí, né? Então, a gente viu que a religião meio que dita as leis do Estado, que ditava as leis do Estado ali, e que temos as castas, que isso traz a imobilidade social. Então, tu é pobre, vai ser pobre, tu é escravo, tu vai ser escravo. E essa ideia de casta, ela fortalece a ideia de que eu posso te explorar. Também tem isso, né? Eu posso te explorar. Essas classes mais acima, elas são mais privilegiadas, elas têm privilégios. E as classes mais abaixo não têm privilégios, né? E essa é uma ideia que justifica, bom, você é escravo, eu posso te escravizar, né? Tem essa ideia. O que acontece? O budismo, ele é uma religião protestante ao hinduísmo, mas tem muita referência disso, porque, né, o profeta do budismo, Siddhartha Gautama, ele vai viver lá na Índia, depois na China, enfim, ele é dessa região aí, e, e ele vai questionar esses valores, né? E ele era uma pessoa rica, né, dentro da cultura budista, dentro dos preceitos budistas, dentro da história lá do budismo, diz que o Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, ele, ele era rico, morava em um palácio, era um príncipe, e um dia decidiu sair do palácio.
E lá ele conheceu a fome, a morte, a miséria, enfim. E ele não gostou disso, né? Não gostou disso. E ele vai meditar e ele vai alcançar a iluminação, o nirvana, né? Dentro do budismo, o nirvana é quando tu atinge a iluminação. E depois ele vai voltar e vai ensinar os mestres lá, os mestres hinduístas, a praticar o budismo. Tá? Bom, essa é a cultura do budismo, tá? Só para a gente entender um pouquinho. Então, ele vai ser uma religião protestante, e para tu ser no budismo, ele, ele é contrário a essas castas, porque ele diz que qualquer pessoa pode atingir essa iluminação, o nirvana. Qualquer pessoa pode atingir o nirvana, essa iluminação. Diferente do hinduísmo. Tu tem que ser um brahmane, tu tem que estar lá no topo da casta social para poder atingir a iluminação. E no budismo diz, não, todo mundo pode atingir essa iluminação, apenas meditando, tá? Isso é a cultura lá da Índia, tá? E aqui nós temos a antiguidade clássica, a referência, né? Grécia e Roma. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar de Grécia e Roma, tá? Eu acho que já é meio-dia 14, eu acho que vocês têm coisas para fazer, né? Quem sabe eu deixo para a próxima aula, daí eu falo de Grécia, de Roma e da, né, Grécia, Roma e Idade Média, tá? Porque já vai ser meio-dia 15, eu não quero atrapalhar vocês. Ou vocês querem que eu continue a aula? Como é que estão de horário aí? Hum? Posso continuar? Quem quer que eu continue, eu continuo. Mais uns 15 minutos aí. Eu posso continuar. Só botar aí que eu. Ó, já tem dois que posso continuar. Bom, vamos para o seguinte: eu vou continuar, essa aula vai ficar gravada, hein? Vai, né? Tá gravando. Deixa eu ver se tá gravando. Não, não tá gravando. Ué, por que saiu da gravação? Bom, voltou a gravar então. Eu vou gravar essa da aula. Tá. Vou continuar, mas eu não sei porque saiu da gravação, mas. Não saiu da gravação, tá gravando. Tá gravando ainda? Tá. Sim. Ai, eu sou horrível com essas coisas. Vamos continuar então. Vou continuar. A Grécia. Tá? Vou tentar ser rápido para não ocupar muito tempo de vocês. Tá? Então, assim, a Grécia ela é dividida em 5 períodos, tá, da história dela. E a primeira eu acho que é a parte mais importante, tá? Porque fala da formação da Grécia, tá? A Grécia não se chamava Grécia naquela época, tá? Então não existia a palavra Grécia. Existia a palavra Hélade, né? E quem habitava Hélade era os helenos, e por isso que depois vai surgir a palavra helenismo, tá? O que é o helenismo? Né? O helenismo é lá no final da história da Grécia, vai ser quando vai ser difundido, vai ser espalhado a cultura grega, tá? Então é isso. Na Grécia a gente tem as cidades-estado, tá? Que a gente vai chamar de polis. Polis são pequenas regiões administradas, né? Por bom, enfim, administradas ali, pequenas regiões administradas, não é um império, que é uma grande região administrada por uma pessoa, né? Por um imperador. Não. As cidades-estados são pequenas regiões, cada região tem seus costumes, tem suas crenças, né? E é daí que vai vir a crença em vários deuses. Né? Cada cidade-estado basicamente vai cultuar um ou dois deuses, né? E tudo isso que depois vai se formar a ideia do panteão dos deuses gregos lá, Hades, Zeus, Poseidon, né? Todos eles, Afrodite, né? Atenas, né? Todos esses deuses depois, né, é por causa dessas polis que cultua um, dois deuses cada uma, tá? Muito bem. Então, o primeiro período da história da Grécia é o pré-homérico, tá? Aqui tá homérico. Tá errado aqui. Depois eu vou arrumar e vou passar o slide para vocês, mas é aqui, ó, as fases da Grécia aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Isso aqui eu vou tirar fora, isso aqui eu tiro fora. Mas fala
Na verdade, eu vou tirar isso aqui, né? Porque não é a primeira fase. É a segunda fase, porque tem o pré-homérico antes, tá? Mas isso aqui é importante. Essa frase aqui é importante, que eu vou falar. O pré-homérico é antes de Homero, tá? E quem é Homero? Né? Homero é um escritor, tá? E é onde se tem os registros mais antigos da Grécia, tá? Então é ele que vai criar, aqui ó, ele vai criar os poemas de Ilíada e Odisseia, são muito conhecidos, os poemas dá para comprar em qualquer lugar, né? No Big lá tem aquelas banquinhas pequenininhas, né? Tem em todos os lugares, tá? E é ele que vai falar sobre os primeiros registros da Grécia, tá? Esses poemas são Ilíada e Odisseia, tem jogo sobre isso, tem muita coisa, tá? Tem muito conteúdo sobre isso, é muito conhecido, a Ilíada e a Odisseia, tá? Tem até um filme chamado A Guerra de Troia que fala sobre esse período da Guerra de Troia, né? Da Guerra de Troia. E, enfim, vamos lá então. O pré-homérico é o povoamento, né, dessa Hélade, né? E aonde a gente vai ter alguns povos, né? Então tem o primeiro povo a ocupar a região da Grécia é os micenas, tá? Os micenas e, enfim, e ali e cretenses também depois. E depois a gente vai ter outros povos indo para lá, os eóricos, jônios, dórios, tá? E o que, que vai acontecer nesse período aí? Esse povoamento inicial da Hélade, né, da Grécia, os dórios vão expulsar todo mundo, vai ter uma guerra ali, e eles vão expulsar todo mundo e vamos ter a primeira diáspora, tá? A diáspora é essa fuga. E aonde toda aquela região do Mesopotâmia vai começar a ser ocupada ali, e onde vai ter uma certa expansão dessa Grécia, tá? E é muito legal a gente entender que sobre os povos, né? Esses dórios vão ser os espartanos, e os jônios vão ser os atenienses, que depois a gente vai ver mais o que é isso aí, tá? Depois, no Homero, aqui a gente vai ter os poemas, né? E o início das polis, né? Essas cidades-estado. Também vamos ter o fortalecimento das cidades-estado depois no período arcaico, dando assim uma certa importância muito grande a Atenas e Esparta. Tá? E eu vou até falar um pouquinho de Atenas e Esparta agora. O espartano, a Esparta, né, a cidade-estado de Esparta, ela foi muito importante porque é dali que vem a ideia do espartano, do guerreiro, né? O guerreiro, o homem viril, né? É o cara que vai para a guerra, né? Então ele tem toda a história da criança, ela é basicamente no campo de batalha. Ela aprende desde criança a se virar no meio do mato, né? Então ali com 7, 8 anos ela já vai para o quartel, já dá um trapo ali de roupa para ele, uma arma, e ele que se vire no meio do mato. Era assim, tá? Eles tinham esse ideal de guerreiro. Tu deveria ser um guerreiro, né? Então tu tinha que ser capaz de segurar um escudo de não sei quantos metros, bem grande, e de uma lança, tá? Porque depois, na guerra, tu tem uma defesa lá espartana que é juntando todos os escudos e formando uma cúpula, né? Que é bem conhecido também, aparece nos filmes, tem um filme até que fala sobre isso, o 300, bem legal de ver, tá? Fala sobre essa guerra, fala sobre uma das guerras de Esparta, e eles fazem essa cúpula de escudo, todos os soldados se juntam para segurar o escudo, porque é a defesa deles, é uma tática de guerra deles, né? Hoje em dia, o espartano, ele é o ideal do homem viril, né? Aquele homem que não chora, que não sofre, que guerreiro, lutador, essa coisa meio, como é que eu vou dizer, meio ultrapassada, eu acho, né? Mas mas esse ideal do homem guerreiro, do homem violento, do homem viril, do homem forte, né? Do homem que não chora, é daí que vem, desse homem espartano, tá? Em Atenas, nós temos o contrário disso tudo. Em Atenas, nós temos a educação. Né? É lá que vem a educação, o teatro e a democracia. A palavra democracia vem de Atenas. Tá?
Só que o que a gente tem que entender? Essa democracia não é uma democracia igual a de hoje, né? Quem tem direito à democracia, né, tem as fases ali da história de Atenas ali, né? E a gente vai ver que nem sempre foi democracia, não é tão bonito assim como eu estou falando, né? Mas tem a história ali, tem um momento que surge a democracia, tá? E essa democracia, ela também não é tão bonita assim, só pode participar da política homens, né? E não podem ser estrangeiros, não pode ser, por exemplo, escravo, né? Tinha que ser pessoas nascidas de pais atenienses, tá? Então tinha que ter uma árvore genealógica ali correspondente a isso também, tá? Depois a gente tem o período clássico, né? Aqui a gente tem a ideia da democracia aqui no clássico, em Atenas, né? Temos várias guerras que vão levar à decadência da Grécia, né? Uma vai ser as guerras médicas, que eu botei ali no outro slide ali, né? Contra os persas, e a guerra do Peloponeso, que vai ser contra Atenas e Esparta. Essa sim vai ser o fim, porque daí o exército vai estar decadente, vai estar enfraquecido, quem ganha é os espartanos, mas mesmo assim está enfraquecido, né? E está enfraquecido e daqui a pouco vem um outro povo e vai lá e domina eles, né? Que vai ser com Alexandre Magno, né? Os macedônios, né? O domínio macedônio lá com Alexandre, tá? E só que é aqui nesse período helenístico, mesmo ele dominando essa cultura, ele gostava muito dessa cultura e ele vai promover a expansão dessa cultura, né? E ele vai pegar elementos lá depois do Egito, dos persas, enfim, e vai difundir essa essa cultura, tá? Aqui em Esparta é importante entender a oligarquia é um governo de poucos, de ricos, tá? Não é para todo mundo também. Então, tá? As guerras importantes aqui da Grécia é as guerras médicas, ó, a guerra do Peloponeso. A guerra do Peloponeso, ela tem a Liga de Delos, que quem lidera é Atenas, e a Liga do Peloponeso, que é liderado por Espartas, tá? E aqui a gente tem enfraquecimento, né? A Batalha de Queroneia, dos macedônios contra os Tebas e Atenas, que, que é o que vai dar o declínio da Grécia, tá? E aqui o que foi as cidades-estado, aqui a gente tem várias delas, tá? Tem outras que eu não falei, né? Como Creta, Lesbos, enfim, várias outras aqui, tudo isso aqui. E depois nós temos Roma, tá? E eu vou tentar ser muito rápido. Eu vou. Só mais 5 minutos, tá, gente? Para não atrapalhar vocês. Aqui temos, então, 3 fases da política de Roma, né? A monarquia, a república. Ó, a república é semelhante à democracia, né? Hoje em dia, nosso Estado ele é republicano, ele é democrático, então há os valores aí de Grécia e Roma, né? E depois nós temos o Império, tá? O Império não é democracia, não é república, é o Império, é um líder, né? Um líder sem direito a voto, sem direito a nada, isso para o povo, né? É um retrocesso, vamos dizer assim, tá? Então, a monarquia são reis, né? Então, aqui a gente vê ó, o domínio dos etruscos, né? Os patrícios são os nobres, os plebeus são os trabalhadores, né? Mas o poder do rei é limitado pelo Senado, ó. Então tem escolha de reis, ó. Aí depois a gente tem a República, né? Que passou a ser governado pelos magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. Assembleias né, a gente tem essa ideia do povo aí. Ó, a conquista de direitos pela população, um período importante. Alguém me chama, só um momento. Desculpa, prof, vou ter que ir almoçar. Tá. Show, show. É que já tá na hora mesmo, né? Já tá na hora mesmo, vai lá almoçar, isso aí. Muito bem. A gente tem vários títulos para identificar o imperador, né? O Augusto, o título identificava o imperador, e agora a gente vai entender aqui o que foi esse Império Romano. Tá? O Império Romano, olha isso aqui, é tudo isso. Tá? Isso aqui ó, é Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, né? Se a gente comparasse hoje em dia,
Itália, olha, gente, é muito grande. Esse Império Romano ele se expandiu tanto, mas tanto, né? Que teve um momento que não deu mais para expandir mais, não deu mais nem para sustentar tudo isso, tá? E foi aí que começou as invasões bárbaras, né? Então a gente vai ter as invasões bárbaras aí, porque o Império ele aumentou tanto, ele ocupou três continentes, Europa, Ásia e África, né? Ó, Europa, Ásia aqui e África aqui. Ele cresceu tanto que não tinha mais o que fazer, tá? Alguém me chamou? Não, não, tá, não foi. Acho que não foi. Não foi aqui, tá. Bom, ele cresceu tanto que não tinha mais como se sustentar, tá? E daí a gente vai ter as invasões bárbaras e a gente vai ter o declínio do Império Romano e vai iniciar a Idade Média a partir dessa queda do Império Romano, tá? Mas só para a gente entender aqui um pouquinho da cultura grega, ó, Grécia e Roma, eles eram parceiros comerciais e por causa disso Roma se influenciou pela cultura grega. Então, olha o nome dos deuses aqui, ó. Os deuses gregos: Zeus, Hera, Afrodite, Apolo, Artemis, Poseidon, Hades, Ares, Atena, Deméter, Dionísio, Hermes e Hefesto, tá? Esses são os 12 principais deuses gregos. Tem mais divindade grega? Tem vários outros. Tem o deus do tempo lá. O deus do tempo ele é legal para a gente entender que, na verdade, ele é considerado um titã, porque ele não é esse deus do Olimpo, ele não é das forças da ordem, da natureza, ele é considerado das forças do caos, né? Que é o deus Cronos. Cronos era o deus do tempo na Grécia e é o que dá a ideia de cronologia, né? Olha a palavra Cronos, deus do tempo, vai dar origem no português à palavra cronológico, cronologia, que é o tempo em sequência, que é o deus Cronos, né? Aos deuses romanos aqui, ó, correspondente a ele, né? Aos deuses, temos Júpiter. Júpiter é um planeta, né? Ó, correspondente era Juno, correspondente a Afrodite, Vênus, que é outro planeta. Apolo é Apolo, Artemis é Diana, Hades é Plutão, outro planeta. Ó, Ares é Marte, outro planeta. Então, ó, a cultura greco-romana é essa junção de Grécia e Roma. E é o que vai dar origem às palavras, né? Muitas das palavras do dicionário português, né? Da cultura latina, né? Então depois vocês podem ver aqui com mais calma, né? As divindades aqui tem o correspondente a eles, a função deles no cosmos, no universo, tá? Muito bem? E aqui nós temos a queda do Império Romano. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá, gente? Porque não vai dar tempo, já é meio-dia e meio, já peguei 15 minutos a mais ainda do tempo de vocês. Tá na hora de almoçar. Eu vou falar disso na próxima aula de Idade Média, tá? Que daí eu junto a queda do Império Romano, né? A transição da Idade Média, a transição da Antiguidade para a Idade Média, isso aí. Aqui embaixo tem atividade para quem quiser fazer, tá? Primeiro pergunta, no próximo slide, resposta, tá? E assim por diante. Pergunta, resposta, tá? Era isso. Me desculpa qualquer coisa, atrapalhei, passei do tempo, tá? Passei do tempo, já tranquei aqui a transmissão, passei um pouquinho do tempo e aula que vem eu sigo, tá, gente? É isso, bom final de semana, bons estudos, tá? Tchau para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fui.